O Brasil tem recursos suficientes para garantir a volta do auxílio emergencial de R$ 600, segundo o economista e professor da PUC de São Paulo, Ladislau Dobor. Para ele, também é possível pagar uma renda básica universal, que geraria efeitos multiplicadores na economia brasileira. O professor explica que, se nós dividíssemos o PIB mundial de 83 trilhões de dólares, teríamos 18 mil reais por mês para cada família de 4 pessoas. Nossos problemas não são, para o professor Dobor, econômicos, mas de organização político-social. Veja a entrevista do Planeta Azul. Professor, muito obrigado por estar com a gente aqui no Planeta Azul. Obrigado a vocês. É bom ter essas conversas. Professor, como é que o senhor está vendo o Brasil hoje? Olha, por desgraça, estou vendo de perto, né? Mas, basicamente, nós temos uma convergência de processos críticos. Nós temos uma dinâmica ambiental que é extremamente preocupante, está preocupando o mundo, é a destruição da Amazônia, que está ligada a uma convergência de atores muito poderosos. O pessoal da madeira, da soja, da carne, da mineração, conectado com o sistema internacional, que são os grandes traders, né, como a BlackRock e coisas do gênero. Não? Deixa eu só lembrar que a BlackRock, que é uma empresa que negocia essas commodities que a gente exporta, a BlackRock tem ativos de 8,7 trilhões de dólares, 5 vezes o PIB do Brasil. Essa articulação que permite, digamos, uma reprimarização do Brasil é extremamente preocupante e é desastrosa em termos ambientais. Se nós temos grandes problemas ambientais, urbanos, coisas do gênero, essa pandemia está ligada a isso, né? Nós temos um segundo problema que é muito especial do Brasil, que é a desigualdade, né? Nós atingimos um grau de desigualdade com meia dúzia de pessoas tendo mais riqueza do que andar de baixo, a metade mais pobre da população, 106 milhões de habitantes. Isso é simplesmente disfuncional. E deixa eu lembrar que essas fortunas se acumulam essencialmente através de mecanismos de altos juros e altos dividendos, né? Ou seja, não é produtivo, não é extração financeira, o que hoje se chama de financiarização. Deixa eu lembrar que em 2020, em 4 meses praticamente, entre 18 de março e 12 de julho, os 42 bilionários em dólares do Brasil aumentaram suas fortunas em 180 bilhões de reais. Em plena pandemia, com a economia recuando, eles aumentam as fortunas em 180 bilhões de reais, 42 pessoas físicas. Tá? 180 bilhões de reais é 6 anos de Bolsa Família, que vai para 50 milhões de pessoas. Isso é absolutamente, além do mais, não pagam imposto, desde 95, lucros e dividendos distribuídos não pagam imposto. Então, gera-se uma desigualdade absolutamente explosiva. Né? Um terceiro impacto é o caos financeiro. Né? Eu recebo aí da ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, as estatísticas mensais de juros efetivamente cobrados, porque nos jornais dizem que os juros estão caindo, eu estou para descobrir ainda. Tá? Eu tenho aqui, no comércio, tá? Crediário, 74%. Na Europa está em torno de 7% ao ano. Rotativo do cartão, 271%. No Canadá é 11%. Nos Estados Unidos é um escândalo, está 21% ao ano. E por aí vai, né? Se você pega as pequenas e médias empresas, porque as grandes pegam dinheiro lá fora barato, mas as pequenas, perdão, elas estão pagando, eles estão aqui, um juro médio de 43%. Como é que você investe? Como é que você desenvolve? O que está acontecendo? O que saiu, inclusive, nos jornais, na manchete do Estadão, né? As pessoas estão ferradas, precisam desesperadamente de dinheiro e os bancos aproveitam para cobrar o que querem, né? Então, você tem um caos financeiro que desequilibra os processos, né? Eu calculo, ordem de grandeza, a extração através de juros, só através de juros, é da ordem de 20% do PIB. E é dinheiro nosso, não é dinheiro dos bancos, certo? Eu estou somando o que se extrai de juros das famílias, das empresas e do Estado como juros sobre a dívida pública, né? Dá mais ou menos 20% do PIB. São intermediários financeiros, não são produtores.
negócio simplesmente não funciona. Então, temos o acúmulo do problema ambiental, do problema da desigualdade, que é explosiva, e que se torna mais explosiva ainda com a pandemia. Nós temos o caos financeiro e nós temos, com isso, a desagregação política. Certo? Não é só no Brasil. A partir de um certo grau de desigualdade, não há democracia que se equilibre. Certo? Então, temos essa desagregação. Nós temos aqui o Bolsonaro, mas tiveram lá o Trump, temos o Erdogan na Turquia, Duterte nas Filipinas, Orbán na Hungria. É só olhar. Né? Quer dizer, é insustentável em termos políticos. Né? E temos, em cima disso, a pandemia. Né? Então, quando eu junto o problema ambiental, o problema da desigualdade, o problema do caos financeiro que se gerou, né? Impotência política, enfim, esse caos político que se gerou, essa desagregação da democracia e a pandemia em cima, é óbvio que o país está em estado de choque. Né? Quer dizer, tem gente que aponta a luz para onde quer, para onde tem interesses políticos, mas a realidade é que o país está paralisado, está em busca de novos rumos, porque o sistema tal como está simplesmente não apresenta nenhuma luz no horizonte. Professor, nós estamos falando aqui de temas de macroeconomia, de temas políticos e outra classe de temas, né? Desse tipo de classe de temas. Agora, o que a gente vê nas ruas, efeito dessas complicações de meio ambiente, política, macroeconomia, financiarização, é a fome. O que nós estamos vendo nas ruas, nós moramos em São Paulo, o que nós estamos vendo nas ruas de São Paulo é estarrecedor. As pessoas não têm o que comer. Quando recebem comida crua, se você dá um pacote de macarrão para uma pessoa, já houve vários casos de a pessoa que pede preferir uma comida cozida, porque ela não tem gás para cozinhar o macarrão que você vai dar. Como é que o senhor enfrentaria essa questão? Olha, primeiro, voltando ao que eu comentei antes, nós temos bilionários que estão se entupindo de dinheiro. Tá? A economia caindo, o dinheiro está indo para cima, tá? Porque a visão da economia nesse governo é que se você dá dinheiro para o pobre, ele consome e desaparece. E se você dá dinheiro para o rico, ele investe, gera produção, gera empregos e coisas do gênero. Isso é uma patetice, né? Porque, na realidade, quando você passa dinheiro para a base da sociedade, isso dinamiza o consumo, que dinamiza as empresas. As empresas no Brasil estão trabalhando com 70% da sua capacidade. Por quê? Porque não tem para quem vender. A empresa não precisa de discurso ideológico, confiança e outros contos de fada. A empresa, para produzir, ela precisa de gente com dinheiro para ter para quem vender e de crédito barato para poder investir e financiar a produção. Né? Precisa de mercado. Precisa de mercado e financiamento. No Brasil não tem nenhuma coisa nem outra. Qual é a solução para isso, na sua opinião? Programa de renda mínima, alguma coisa desse tipo? Olha, o principal é assegurar renda na base da sociedade, tá? Porque renda na base da sociedade ela gera demanda, essa demanda agiliza as empresas e tanto o consumo das famílias como a atividade empresarial geram recursos para o Estado e o dinheiro volta. Isso não é misterioso, certo? Porque o dinheiro na base da sociedade, o consumo das famílias é o principal motor da economia. Né? Então, assegurar dinheiro na base é fundamental. Tá? Isso pode ser renda básica, pode ser a expansão do Bolsa Família, pode ser a renda mínima universal, né, que está se discutindo no mundo. O Financial Times está propondo, enfim, o Fundo Monetário está comentando. Não se pode deixar gente sem alimento, gente numa situação desesperadora, como é no Brasil. Deixa eu dizer, dar 2 pontos de referência. Primeiro é que só de grãos o Brasil produz 3,5 kg por dia por pessoa. Só de grãos. Ter fome no Brasil francamente, um absurdo completo. Né? Como eles desvalorizaram a moeda, certo? E o dólar está lá em cima, traders de arroz e outros, né? Eles preferem vender lá fora. Para cada dólar que ele exporta, ele recebe R$5,5, né? Está compensando mais exportar do que alimentar o povo. Então, simplesmente, o produto está indo para fora, você gera fome.
A outra dimensão, portanto, não falta alimentos, falta política. A outra dimensão é uma conta simples. Todo mundo sabe o que é o PIB, mas as pessoas não fazem uma conta básica. Se eu pego o PIB do Brasil, tá? 7,5 trilhões de reais, divido pela população, 212 milhões de habitantes, qualquer um pode fazer a conta em casa, isso dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje de bens e serviços dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. É só reduzir um pouco a desigualdade, você pode assegurar uma vida digna e confortável para absolutamente todo mundo. Então, é indispensável a gente fazer uma reforma tributária para os caras que enriquecem sem produzir, e estão enriquecendo. Deixa eu dar uma explicitação para as pessoas pegarem isso. Se eu sou um bilionário, digamos que eu tenho 1 bilhão só, tá? Se eu aplico isso, não estou investindo, estou fazendo uma aplicação financeira, sem precisar produzir, mão no bolso, tá? Computador. Eu coloquei isso para render 5% ao ano, muito moderado, né? Sabe quanto eu estou ganhando? Eu estou ganhando 137 mil ao dia. No dia seguinte, estou ganhando 5% sobre o bilhão, mais 137, e por aí vai. O que a gente chama de snowball effect em finanças, né? O efeito bola de neve. Ou seja, nessa fase de financiarização, que o cara não precisa produzir, porque se ele quiser produzir mais sapato para ter mais lucro, ele tem que comprar mais coisa, tem que abrir mais fábrica, do jeito. Aqui não. O dinheiro se multiplica. E isso está gerando essa desigualdade dramática. Então, o elemento essencial, em termos de ter fome, para mim, é simplesmente um escândalo, é um crime, entende? Porque é um país que produz só de grãos, sem falar de batatas, enfim, de os tubérculos, legumes, etc. Só de grãos, 3,5 kg por pessoa por dia. E o que a gente produz de bens e serviços dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Meu, não tem nenhuma base. Isso aqui é uma zona em termos de gestão política e social. O problema não é econômico, o problema é de organização. Professor, há correntes de pensamento econômico que dizem que o teto do gasto público impede que o governo pague auxílio emergencial. O que o senhor acha desse pensamento? Isso é uma farsa. Sabe o que é? Olha, eu trabalhei em vários países, eu montei sistema de planejamento, eu fui consultor do secretário-geral da ONU, sabe? Eu conheço, eu rodei, trabalhei para a China, trabalhei, enfim, 7 anos na África e tal. Então, a gente roda e a gente constata o seguinte: a apropriação de dinheiro por elites pouco produtivas sempre vem acompanhada de narrativas. É porque não temos dinheiro, é porque isso, é porque aquilo, né? A base da sociedade é a seguinte: você tem um mecanismo econômico para a apropriação do excedente social, do que a sociedade produz, para as elites, né? Você tem uma narrativa para explicar, deixar as pessoas tranquilas, e você tem o porrete para aqueles que não acreditam na narrativa, né? Basicamente é assim que funciona a sociedade, com o feudalismo, com a escravidão, com o capitalismo de diversos tipos. Nesse momento agora, é só olhar o que faz o Biden nos Estados Unidos, que libera, certo, um conjunto de recursos que dão cerca de 1/4 do PIB dos Estados Unidos, enquanto aqui nós estamos discutindo se a gente pode ou não assegurar 150 ou 250 ou 375 reais para as famílias. Isso aqui é uma piada. Em termos contábeis, para já, eles aprovaram agora uma treta, né? que eles, não é o teto de gastos, é o furar um teto. Né? Quer dizer, eles inventam coisas. O básico é o seguinte: qual é a prioridade? O bem-estar das famílias. Certo? Em função do bem-estar das famílias, se você passa mais recursos para as famílias, você pode emitir moeda, você pode aumentar a dívida, você pode converter as imensas reservas cambiais que temos. Pouco importa a fonte, importa é para onde vai o dinheiro. Porque se esse dinheiro vai para a base da sociedade, que dinamiza o consumo, só no consumo volta muito sob forma de imposto para o governo. Mas isso dinamiza as empresas. As empresas também gera imposto e gera o produto correspondente a esse dinheiro que você colocou na economia. Tanto os impostos sobre o consumo como os impostos sobre o sistema produtivo, o dinheiro volta. Por que volta? Porque você mobilizou uma capacidade subutilizada de produção. Você dinamizou uma produção correspondente ao dinheiro. Dinheiro o que é? São sinais magnéticos. Sem inflação?
sem inflação? A crítica dos liberais e neoliberais é de que distribuir dinheiro para a população pelo Estado gera inflação e gera outros problemas, além da inflação. Não gera outros problemas e não gera inflação. Tá? Só você pegar toda a fase distributiva de 2003 a 2013, né, que houve aumento do salário mínimo, houve Bolsa Família, houve isso. Foram 149 programas sociais, certo? Que melhorou brutalmente o consumo das famílias. Gerou inflação? Não gerou inflação. Por quê? Porque você tem uma capacidade subutilizada das empresas. Entende? Então, você coloca o produto correspondente à liquidez que você gerou. A inflação que tem no surto atual é muito mais ligada ao fato que as empresas preferem exportar, porque desvalorizar a moeda, está o dólar a 5,50, 5,60, certo? Preferem exportar essa uma dimensão, certo? Você cambial. Escassez é um problema cambial, e outro problema que nós temos, não é o produtor do arroz, do feijão, que seja que sobe os preços, é aqueles grupos de traders que controlam o sistema de comercialização, eles que sobem os preços. É um sistema altamente oligopolizado. O senhor citou no começo da nossa entrevista a BlackRock como um dos grandes agentes da primarização do Brasil. O que a gente percebe é que a indústria brasileira, o agronegócio vai bem por essa demanda da China, essa demanda internacional pelos produtos primários. Mas a nossa indústria, hoje, ela é raquítica perto do que ela já foi. Nós já tivemos uma indústria que participava com cerca de 20% a 25% do PIB e hoje ela está perto de 12%. O que aconteceu? Rodolfo, foi muito simples. Quando você cria, em 95, a taxa Selic, valendo 24,5% na época. A taxa Selic, o que é? É você colocar dinheiro em títulos públicos, é quanto paga a dívida pública. Tá? No mundo, é entre 0,5% e 1,5% ao ano. Em 95, se cria, e aplicada a partir de julho de 96, a taxa Selic pagando 24,5%. Veja bem, você é um capitalista, tá? Você tem dinheiro, uma sobra na tua empresa, você tem esse lucro. A tua empresa não vai dar 24,5%, só em casos excepcionais. Agora você, com risco zero e sem precisar produzir, sem precisar contratar gente, sem enroscos, e ainda por cima, lucros e dividendos distribuídos sem pagar imposto, para onde é que você vai colocar o dinheiro? Para onde rende mais. É tão simples assim. Isso não é só no Brasil. Tá? No Brasil é simplesmente grotesco. O livro do Piketty gerou esse impacto mundial porque ele demonstrou, por A mais B, que a produção de bens e serviços no mundo cresce 2,5% ao ano. Agora, o rendimento financeiro, de aplicações financeiras, no Brasil chamam tudo de investimento, não é? Certo? Isso aqui são aplicações financeiras. Aplicações financeiras, nas últimas décadas, rendem entre 7% e 9%. Não para nós que colocamos uma merreca no banco, mas quando você tem dinheiro sério. Né? O resultado é que sai muito mais interessante você colocar o dinheiro no sistema financeiro do que você enfrentar todos os riscos da produção. Vai ter, não vai ter mercado, tem meus concorrentes, etc. Né? Agora, no Brasil, isso atingiu um nível absolutamente escandaloso. Né? A outra parte é que as empresas pagam taxas de juros que são absolutamente insustentáveis. Eu tenho aqui as taxas de juros de março 21, tá? Do mês passado. Capital de giro, 14%, desconto diplomata, 16%, conta garantida, 117%, certo? Média geral, 42%. Você sabe o que é? Na Europa, nos Estados Unidos, taxa de juros para pessoa jurídica é na faixa entre 2% e 3% ao ano. Veja bem, o dinheiro não é dos bancos, e nem o dinheiro do governo, inclusive, são todos recursos nossos, certo? Quer dizer, o banco cobrar uma taxa de administração sobre, porque ele recebe o dinheiro, repassa, coisa do gênero, tudo bem. Mas não cobrar, quando nos paga a nós uma merreca, cobrar esses juros absolutamente surrealistas.
Então, de um lado, a indústria, quem produzia bens e serviços concretos, né, preferia ou colocar dinheiro na taxa Selic. Agora, se ele ficasse na produção, ele produzir pagando taxas de juros desse montante não é viável. Né? E, além disso, você teve, com a desigualdade, você tem uma retração da demanda. Certo? Não tem como sobreviver. Né? Você tem a conjugação da taxa de juros, enfim, dos diversos elementos da fragilização da demanda. Né? Como se atacar essa questão? Qual seria o primeiro passo? Ora, o primeiro passo é tributação. Lucros e dividendos distribuídos. Eu tenho aqui a publicação da Forbes, né, sobre os 206 maiores bilionários. Né? São gente que tem outras prioridades. Né? Está escrito aqui Forbes Life, né? Modo de vida Forbes. Carros, jatos e iates. Chegou a hora de escolher o seu. Você achava que o Brasil tem problema? O Brasil não tem problema, gente. Está aqui. E estão sorridentes. Tá? Os bilionários adoram aparecer na capa da Forbes. São montantes absolutamente gigantescos. Então, a gente pôs o teto de gasto em cima de saúde, educação, essas coisas, mas liberou o pagamento de juros sobre a dívida pública. Então, isso aqui simplesmente é surrealista em termos de funcionamento. Agora, não é só uma questão de justiça, de os mais ricos contribuírem, sobretudo nesse momento de pandemia, mas é questão de inteligência econômica. Quando você deu a crise de 29, o Roosevelt, a partir de 34, ele colocou para os capitais financeiros improdutivos uma tributação com alíquota até 90%. Usou esse dinheiro para fazer obras de infraestrutura e dinamizar o consumo das famílias e pequenas obras pelos Estados Unidos. Você redinamizou toda a economia. Certo? Então, você tributar as altas fortunas é ótimo, mas não é só, como eu digo, justiça, mas ela estimula, porque o cara tem esse capital que está só rodando na ciranda financeira. Se ele recebe um forte imposto, ele diz, bom, esse negócio o imposto está comendo esse dinheiro, deixa eu fazer alguma coisa útil com ele. Você pode pensar o ITR, que você sabe que é uma ficção científica no Brasil. Nós temos 160 milhões de hectares de terra agrícola parada ou subutilizada no Brasil. 160 milhões de hectares dá 5 vezes a Itália, tá? Em termos de dimensão. Nós somos, junto com as savanas africanas, a maior reserva de terra agrícola parada. Se você coloca um imposto razoável em cima de terra agrícola parada, sem precisar desapropriar todas as coisas, sabe o que é? É a mesma coisa, porque funciona na Europa. Certo? O cara tem um campo parado, certo? Porque gosta de mostrar uns cavalinhos para a madame, ele vai ter que pagar o imposto. A partir de um certo nível de imposto, ele ou passa a produzir naquela terra ou vende para alguém que produza. Eu estou trazendo isso porque a dimensão dinamizadora da economia pela tributação é extremamente importante. Não é só uma questão de justiça. Bom, é certamente, pelo que o senhor está dizendo, uma questão de política econômica. Numa democracia como a brasileira, pode-se colocar vários adjetivos a essa democracia, isso passa pelo Congresso. O Congresso representa, na sua opinião, a vontade dos brasileiros? De que brasileiros esse Congresso representa as vontades? Gente, é só olhar as fortunas, a cor, a origem de toda essa gente. Nós temos um Congresso de elites que trabalha para elites e nós estamos num sistema extremamente desigual. Nós somos um dos 10 países mais desiguais do planeta. O problema central é essa desigualdade. Eu uso muito o livro do G.C. Souza, né? A elite do atraso, que ajuda a entender. Agora, nós dependemos demais da política de Brasília. Deixa eu explicitar. Eu, como sou rodado, na Alemanha, por exemplo, o alemão não coloca, a família alemã não coloca seu dinheiro em banco, coloca em caixas de poupança municipais, Sparkassen chama. O dinheiro não sai, é da comunidade e a comunidade reinveste isso em função das suas necessidades. Né? E como você tem cerca de 40% dos recursos do Estado automaticamente vão para os municípios, você tem
o apoio do dinheiro dos impostos e as poupanças das famílias naquele município, você pode gerar os investimentos, você pode administrar muito próximo da população que está ali para exigir em função das suas necessidades. E tem mais, o Brasil tem 5.570 municípios. O ministro lá vai lá saber quais são as necessidades de cada município. Isso aqui, em termos de gestão, Rodolfo, de lógica administrativa, isso simplesmente não funciona, tá? Porque é só conversar com prefeitos, tá? Você vai ver que os caras passam a vida em Brasília tentando tirar uma lasca de uma emenda parlamentar ou tentar se colocar de amigo com o ministro, coisa do gênero. Gente, isso não funciona. Todo o debate sobre dinheiro, repare, está em Brasília. Sequer repassam para os municípios. Você sabe o que é? Só um município sabe qual é o bairro mais afetado, quais são os recursos do município vizinho que pode utilizar o apoio hospitalar dele, ou coisa do gênero. Então, quando eu olho, tá? Suécia, Canadá, China, Vietnã, Coreia do Sul, Alemanha, todos eles têm sistemas amplamente descentralizados. Você tem a Califórnia, que há 3 meses atrás autorizou os municípios a fazer bancos públicos municipais. Ou seja, o dinheiro tem que estar mais próximo. O resumo disso é que a única maneira de ter democracia política é você aproximar democracia política e democracia econômica. O dinheiro na Suécia, na Alemanha, na China e outros, a China é considerada mais descentralizada do que a Suécia. A China tem Beijing, um governo poderoso de Beijing, é politicamente forte. Agora, Beijing não se preocupa de quantas máquinas de lavar está se produzindo aonde no município. Ou seja, eles coordenam. Agora, a gestão é feita de maneira extremamente capilar em função da diversidade das necessidades locais. Tem um livro muito interessante do Marcelo Uchoa, né, o que os administradores municipais devem saber. Eu tive na banca dele, um cara de Rondônia, fez uma excelente tese de doutorado, mostrando que no sistema atual é inviável você administrar de maneira equilibrada o município. Professor, tentando encerrar a nossa conversa, a nossa entrevista com uma tentativa de otimismo, como é que o senhor vê o Brasil daqui a 5 anos? A perspectiva é o seguinte: você ter uma mudança radical de política, de certa maneira, você tem que inverter o que está sendo feito agora. O Brasil hoje está extraindo dinheiro para passar para elites e passar para grupos internacionais. Deixa eu te dar o exemplo da Petrobras. O Brasil controla o ciclo completo, controlava o ciclo completo do petróleo. É um imenso potencial, porque você controla as plataformas, a tecnologia, o refino, a distribuição, a petroquímica, certo? Ou seja, você pode garantir energia barata para todo o Brasil e financiar com isso a educação, financiar saúde, financiar infraestruturas. Você entregar esse petróleo para gestão por grupos nacionais e internacionais, mas essencialmente grupos financeiros, ou seja, vão se transformar essas riquezas em dividendos dos grupos financeiros, em vez de financiar o desenvolvimento do país. Isso é surrealista, entende? Então, a volta, digamos, a financiar o pequeno produtor, a financiar o consumo das famílias, gente, você sabe, por desgraça, a gente sabe o que deve ser feito, certo? O dinheiro tem que ir para a base, porque estimula a demanda, que estimula a produção, estimula o emprego, e nós temos as mesmas partes que eu junto como convergência das crises. Nós temos que resgatar políticas ambientais, políticas que enfrentem a desigualdade, reduzir a desigualdade, controlar o sistema financeiro, e podemos, através do que restou de sistema financeiro público, né, certo? E você tem que democratizar, a meu ver, é essencial você descentralizar as políticas, sobretudo porque nós temos hoje 87% da população vive em cidades, e você pode hoje organizar isso, sobretudo com a conectividade que temos hoje, você pode fazer uma gestão muito mais horizontalizada. O eixo central é o seguinte: orientar a economia para os interesses da população. Nós estivemos hoje aqui no Planeta Azul com o professor Ladislau Dobor, professor de Economia da PUC de São Paulo. Muito obrigado por sua participação aqui no Planeta Azul. Obrigado a vocês.